Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje é dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos 13. A missão de Barnabé e Saulo. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separe-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Em Chipre. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontravam um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do cônsul Sérgio Paulo. Procônsul, sendo o homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, que esse é o significado do seu nome, opôs-se a ele e tentava desviar a fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre a névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Em Antioquia da Pisídia de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge da Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiu até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo em pé, Paulo fez o sinal com a mão e disse: Israelitas, gentios, tementes a Deus, ouçam-me. Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder, os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações e e deu a terra como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei e Deus deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência deste homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando a sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Eu não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém, os seus governantes, não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas
todos os sábados, mesmo não achando motivo pelo qual uma sentença de morte, pediram Pilatos que o mandassem executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e colocaram no sepulcro. Mas Deus ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele na Galileia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhe anunciamos as boas novas que Deus prometeu aos nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és o meu filho e eu hoje te gerei. O fato de Deus, que Deus ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nesta palavra. Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido aos propósitos de Deus na sua geração, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê justificado as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Cuidem para que não aconteça o que disseram os profetas. Olhe os escarnecedores, admire-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creiam, se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. À despedida da congregação, muitos judeus estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Esses conversavam com eles e recomendando-lhes continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando contra os que diziam que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que rejeitaram, não se julgaram dignos da vida eterna. Agora nós voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você uma luz para os gentios, para que vocês levem a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor e creram todos que haviam designados para a vida eterna. A palavra do Senhor espalhava-se por toda a região, mas os judeus incitavam as mulheres religiosas e de elevada posição e os príncipes da cidade. E provocando, perseguiram contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Esses sacudiram o pó dos teus pés em protesto contra eles e foram a Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Esse texto, ele conta algumas viagens, algumas situações. Em Chipre veio o Espírito Santo sobre eles e eles foram e anunciaram a palavra. Ali tinha um mago, né, que queria ofender os homens de Deus e queria negar aquilo que os homens de Deus estavam fazendo. Porque você pensa, de repente chega alguém que toma o lugar daquele que é autoridade em algo sobrenatural, né? Se não for o poder de Deus, não tem jeito. Os enganadores foram todos caindo por terra, um a um. O enganador dessa cidade, ele ficou cego. E o príncipe daquela cidade, na verdade, o cônsul e o procônsul, né? Eles acreditaram. Depois que eles viram o enganador ali, o mago cego, pelo poder do Espírito Santo, eles creram. Nesse momento da viagem deles, da divulgação do Evangelho, muitas pessoas já estavam entendendo e vendo, né? Eles não viram Jesus aos olhos nus, mas eles viram as obras de Jesus através das mãos dos profetas, dos apóstolos, dos ministros. E eles seguem, dali eles vão contando vários testemunhos e eles chegam até
a cidade de Antioquia, eles voltam e Paulo começa a pregar, só que os judeus não dão os ouvidos a Paulo. E ele fala o seguinte, eu acho muito interessante que ele fala o seguinte: Deus trouxe Jesus para o povo judeu. Vocês não quiseram Jesus nem quando Jesus estava aqui. Então nós vamos sim abrir até que chegue aos confins da terra. Eu gosto muito desse termo, aos confins da terra. Sabe por quê? Porque quando foram descobrir o Brasil, eles chamavam o nosso país de confins da terra. Chegou aqui, chegou até mim e chegou até você. Chegou aos confins da terra, né? Prova é, fato é de que, querendo ou não, nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos momentos de terra. E essa é a hora que os adoradores vão precisar de adorar a Deus em espírito e em verdade. E eles eram envergonhados, maltratados, expostos por causa da palavra do evangelho, né? E esse texto, ele termina dizendo: os discípulos continuavam cheios de alegria do Espírito Santo. Sabe por quê? Se você tiver de fato a alegria do Espírito Santo, não importa o que vão falar de você, não importa quando vão falar de você, não importa em quais circunstâncias vão falar de você, não importa. Aquilo ali, o que as outras pessoas dizem, diz respeito a elas e não a você. Quem tem a alegria do Espírito Santo e a certeza da salvação, a certeza de que Jesus morreu, ressuscitou numa cruz e nos livrou de todos os nossos pecados, essa pessoa não se importa, né? Se hoje as coisas desse mundo estão muito mais importantes e relevantes do que as coisas de Deus no seu coração, você precisa rever como está indo o seu evangelho. Esse tempo vai passar. A juventude vai passar. Daqui a pouquinho, pouco tempo, a gente se encontra com Jesus. Uns mais perto, uns mais longe. Mas eu quero te perguntar, como está indo a sua vida com Deus? Como está indo a sua fé, a sua crença? Como está indo o seu coração? Como você tem deixado o Espírito Santo te alcançar nesse dia, nesses dias? Nós fomos trazidos para dentro de casa para entender qual é a verdadeira prioridade e aonde deve estar a nossa adoração. O que você tem feito nesse ano todinho? Nós estamos em março de 2021, faz um ano. Literalmente um ano que o mundo parou. O Brasil, né? Nós paramos tem um ano. Como você tem se comportado em Deus nesse último ano? Pensa nisso. Quem é cheio do Espírito Santo, ele faz e faz com alegria e faz todos os dias. Ele não vai sobre uma sombra de variação. Ai, hoje eu tô triste. O Espírito Santo é obrigado a fazer isso por mim. Ai, hoje eu tô feliz. Não, é na dor ele vai, na alegria ele vai, no luto ele vai, na festa ele vai, não por causa dele, mas por causa do Espírito de Deus que habita nele. Quem tem a alegria da salvação e quem tem o Espírito de Deus jamais vai se deixar abater por qualquer circunstância negativa. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço porque nós estamos tendo esse momento contigo. É hora de nos voltarmos a Ti e termos a alegria da Tua salvação. Obrigada, Senhor, porque o Senhor chegou aqui, o Senhor chegou nos confins da terra, o Senhor nos alcançou, nos limpou e nos lavou. Essa é a hora em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade. Faça de mim e faça do meu amigo que está vendo essa mensagem um verdadeiro adorador. Em nome de Jesus, amém. Querido, Deus te abençoe, fique com Deus e até amanhã.